Olá família, vamos para mais um Evangelho. Capítulo 1, não vim destruir a lei. Então aqui os tópicos vão falar assim: as três revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo, a aliança da ciência com a religião e nas instruções dos Espíritos a nova era. O primeiro capítulo então vem explicar as duas partes distintas da lei mosaica, que é a lei de Deus promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés. Uma invariável, de acordo com a necessidade da época, e a outra não, né? A lei de Deus. Logo depois vem Cristo, que o tópico já diz, não veio destruir a lei, ele veio dar complemento a ela. E ele modificou profundamente no fundo e na forma. E deixou bem simples assim. Amarás a teu Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Essa é toda a lei e os profetas. Então fica fácil de compreender que tudo que você deseja que fosse feito para você, faça para o próximo. E não faça nunca algo para o próximo que você não gostaria que fosse feito para você. A lei de amor, que ele veio deixar bem clara isso. E a respeito das relações espirituais, ele ainda havia que esperar o desenvolvimento do intelecto do homem naquela época e o desenvolver da ciência. A ciência não tinha se desenvolvido ainda, então era muito complicado dizer claramente a explicação de processos espirituais, enquanto moral e intelectualmente o homem não estava preparado para isso. Já sabendo do desenvolver humano futuro, Cristo deixou um amplo campo de estudo espiritual em parábolas. E então veio o Espiritismo, essa nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo material. É o que o Espiritismo vem trazer. Explicando, então, quais são os processos espirituais. Explicando e descodificando as parábolas de Cristo, que ele deixou claro, mas para quem não tinha entendimento, não tinha como ter essa compreensão. E com o desenvolver da ciência, a ciência se desenvolveu bastante. Pra gente que é um bandista, toda gira é uma magia, né? É uma magia. E é física quântica do começo ao fim. Do começo ao fim. Em todos os processos espirituais da explicação da ciência através da física quântica. A ciência está se desenvolvendo ainda mais e hoje já é claro a compreensão de alguns processos, de algumas coisas que acontecem. Antigamente se diziam prodígios, porque não havia explicação. Hoje a ciência consegue explicar isso com uma naturalidade, com uma tranquilidade incrível, através da física quântica. O estudo de leis imutáveis do universo e que são aplicadas para o espírito e para a matéria. São leis únicas, imutáveis, tá? E aí que vem dizer a respeito da nova era nas instruções dos espíritos, que hoje a revolução que se espera, a evolução que se espera do homem, ela é mais moral do que material. Cristo há 2000 anos atrás veio dizer isso aí, já veio nos explicar que somos espíritos numa transição da matéria e que a evolução espiritual se dá pelo melhoramento moral. Quanto mais instintivo for o homem, mais perto do começo do seu desenvolvimento espiritual ele está. Muitas coisas já aconteceram. O ser humano vem buscando compreensão de muitas coisas que antes não tinha. Hoje, com o espiritismo e com a ciência, fica mais fácil de compreender. Hoje nossa fé é 100% razão, né? 100% razão.
nos é explicado os porquês, né? Então que vem preencher aquelas lacunas que antes não tinham explicação. Essa ligação veio se dar através do desenvolvimento da ciência e com a explicação dos espíritos, tá? Sendo moral a evolução, hoje o que se é esperado do homem, que acompanhe então esse desenvolvimento da religião com a ciência, então o homem precisa se melhorar moralmente, evoluir moralmente. E aí é um processo complicado, porque em termos simples, teórico, é muito fácil de ser compreendido. Quais são as leis então que regulam o espírito encarnado na matéria? Aí começam a vir essas leis, ação e reação, né? Causa e efeito, e as outras leis que fundamentam então o processo evolutivo, a lei do trabalho, né? A lei da caridade, e fica fácil a gente chegar num ponto, numa perspectiva de que ou a gente assume o controle do barco, que somos nós, e a gente se direciona e se coloca numa posição de melhoramento moral, ou então continuaremos arrastando provas difíceis, problemas que terão que ser resolvidos, cedo ou tarde, nessa ou em outra oportunidade de encarnação. O homem se deparando com problemas a serem resolvidos, com situações a serem resolvidas interna e não externa mais, que os problemas são causados por ele próprio e não a culpa mais de terceiros. Aí então a gente entende um processo demorado, porque é de acordo com o homem. As coisas já foram preparadas para o entendimento na parte externa, teoria foi espalhada, e agora é esperado do homem, através do auxílio da espiritualidade, que ele se coloque neste caminho de melhoramento moral, de aceitar que só existe um caminho, que é o se conhecer, é o processo de melhoramento moral, reforma íntima. Aceitar que a vida que ele se encontra hoje foi a que ele procurou, a que ele plantou, e a consequência das suas atitudes. E aí a gente volta naquela velha máxima, que o que você está esperando para se melhorar, o que você está esperando acontecer. Se você está esperando acontecer algo externo para que você faça um melhoramento moral, se prepare para surpresas desagradáveis, porque quanto mais tempo a gente deixa de vigiar e de prestar atenção em nossas ações, em nossa busca, nós somos surpreendidos com situações que nós mesmos causamos, e a gente se depara que a solução delas também se dará de acordo com a nossa busca de se melhorar. Não tem outra saída, somos responsáveis, e aí não tem uma pressa, não pode haver cobrança, porque existe algo chamado livre-arbítrio. Então não tem como a espiritualidade impor algo, ou Deus impor algo ao homem, porque ele tem o livre-arbítrio em suas mãos, e cabe a ele as escolhas que ele faz, e cabe a ele assumir a responsabilidade de todas elas. É esse o processo que nós estamos andando hoje, explicando aos homens que as situações que nós nos encontramos foi porque nós buscamos, nós plantamos e nós aceitamos. Não fazem nada com a gente que a gente não aceite. Quem procura, acha, e ajuda-te que o céu te ajudará. É o processo nosso. Então, a explicação que vem se dar hoje para os homens, em abundância, que a espiritualidade vem trazer, é exatamente essa perspectiva. Para de ficar sonhando com um Deus castigador, que ele não existe, e para de sonhar com um Deus presenteador. Tudo dá presente, e a matéria vai se transformar do dia para a noite sem que o homem busque. Isso não existe, tá? Vem nos elucidar sobre o que Cristo muito nos dizia: vós sois deuses. Então entenda a responsabilidade que você tem na busca, se comprometa com disciplina e se melhore a cada dia um pouco mais, se melhore de acordo com a sua busca, e não se revolte com as situações que você encontrar no seu caminho, porque com toda certeza 99,9% das coisas que a gente passa são porque a gente buscou, ou sendo inconsequente, ou sendo para satisfação de vaidade, de orgulho, do egoísmo do homem, e no futuro a gente se surpreende com situações desastrosas. Então,
temos que aceitar, quanto mais cedo nós aceitarmos que a responsabilidade do nosso processo evolutivo está nas nossas mãos e não nas mãos de outros, entendemos que a paz é de dentro para fora, e assim a gente começa a se comprometer um pouquinho mais, a prestar mais atenção no que a gente anda vibrando, no que a gente anda pensando, no que a gente anda fazendo. Quanto mais eu me preocupar com a vida do próximo, sem tomar conta do meu processo, piores serão as situações que eu vou encontrar na minha vida. A única responsabilidade que o ser tem encarnado é de cuidar e de assistir o seu melhoramento, fazer buscas e se comprometer com o seu processo evolutivo, sem querer pesar e julgar o processo do próximo. Isso é reforma íntima, é intransferível e individual, e ninguém tem um cálculo, tá? Não, a gente não está fazendo provinha a cada ano para falar, você está se reformando. Todo ser que se direciona no processo de autoanálise, de entender se está vibrando muito no negativo, de buscar situações e ações melhores positivamente, a fim de melhorar a sua relação com o mundo e a sua relação com Deus, com toda certeza ele está no processo de melhoramento moral, e isso não tem cálculo, né? Não tem peso. Não é uma matéria que se aprende porque ela é prática, e a prática ninguém calcula. Coração é terra que o homem não pisa, e não tem como a gente ficar calculando, eu não estou melhorando, o outro está melhorando. Se a gente faz parte de um processo, da lei do progresso, que ela é sem limite, e sabe lá Deus quantas experiências nós já tivemos em encarnação, e quanto tempo passamos no astral estudando, é algo que eu acho que não tem lógica a gente ficar calculando se a gente está melhor ou não. Basta a gente assistir às nossas ações, e a gente começa a compreender se estamos no caminho certo ou não. Este é o primeiro tópico, família, da parte 5. Vamos tentar buscar tópicos e um ponto de vista diferente para que não fique maçante as aulas. Mais uma vez agradeço pela oportunidade de estudo. E vamos que vamos. Esse é o primeiro capítulo, não vim destruir a lei. Eu acho que é bem simples de entender que Cristo não veio jogar por terra toda a lei mosaica que foi dada no Monte Sinai por Deus, mas veio mudar no fundo e na forma as relações do homem para com Deus. Deixou de existir então Deus Yahvé, o vingativo, castigador, né? E nasceu então Deus de amor. Cristo veio nos explicar isso e as suas relações. Muitíssimo obrigado, família, pela oportunidade, e até a próxima aula.